Você provavelmente acredita que o equilíbrio é algo que simplesmente está ali. Enquanto não cai, enquanto não sente o mundo girar, enquanto consegue andar normalmente, tudo parece funcionar como deveria. O problema é que o equilíbrio raramente desaparece de forma dramática e repentina. Na maioria das vezes, ele começa a se alterar de maneira quase imperceptível, silenciosa, tão discreta que você aprende a conviver com pequenas adaptações sem sequer perceber que está se ajustando. É justamente aí que mora o risco. O corpo humano é extraordinariamente adaptável. Quando algo começa a falhar, o cérebro compensa. Se um sistema envia sinais um pouco menos precisos, outro assume mais responsabilidade. Se a estabilidade diminui levemente, a musculatura se enrijece para proteger. Se a percepção espacial se torna menos confiável, a visão passa a dominar. Nada disso parece um problema imediato. Pelo contrário, parece eficiência. Mas essa eficiência tem um custo. Equilíbrio não é apenas não cair. Ele é o resultado de uma conversa constante entre o ouvido interno, os olhos, os músculos, as articulações e o cérebro. Dentro do ouvido, estruturas microscópicas detectam movimentos da cabeça em diferentes direções, enviando informações contínuas sobre aceleração, inclinação e rotação. Ao mesmo tempo, seus olhos oferecem referências visuais do ambiente, ajudando a definir o que está parado e o que está em movimento. Paralelamente, sensores espalhados pelo corpo, especialmente nos pés, tornozelos, joelhos e coluna, informam ao cérebro sobre pressão, posição e alinhamento. O cérebro integra tudo isso em frações de segundo e ajusta a postura antes mesmo que você perceba qualquer ameaça de instabilidade. É um sistema sofisticado, dinâmico e extremamente dependente de precisão. O que poucas pessoas percebem é que esse sistema pode começar a perder eficiência muito antes de qualquer sintoma evidente. Talvez você note que prefere segurar na parede ao vestir uma calça. Talvez evite escadas muito movimentadas. Talvez sinta um leve desconforto ao caminhar no escuro, mesmo que nunca tenha tropeçado. Pode ser que, ao levantar rapidamente da cama, sinta uma breve sensação de instabilidade que desaparece em segundos. Como tudo passa rápido, você ignora. Como não houve queda, você normaliza. Como ninguém comentou nada, você assume que está tudo bem. O cérebro, no entanto, já começou a recalibrar. Se os sensores do tornozelo estão menos ativos por falta de uso, ele depende mais da visão. Se a mobilidade do pescoço está reduzida por horas olhando para baixo em telas, a orientação espacial se torna menos refinada. Se os músculos estabilizadores estão enfraquecidos pelo sedentarismo, o corpo passa a se mover com mais rigidez, reduzindo a amplitude para evitar riscos. Essa rigidez, muitas vezes confundida com postura firme, é na verdade uma estratégia defensiva. Quanto menos o corpo se movimenta, menos ele precisa corrigir desvios. E quanto menos ele corrige, menos ele treina a sua capacidade de se ajustar. A vida moderna tem contribuído silenciosamente para esse processo. Passamos horas sentados, com movimentos repetitivos e limitados. Caminhamos menos em terrenos irregulares. Subimos menos escadas. Giramos menos o corpo em amplitude completa. A cabeça permanece projetada para frente, alterando o alinhamento cervical e influenciando sensores importantes que ajudam na percepção de posição. O uso constante de telas cria uma dependência visual intensa. Quando você anda olhando para o celular, por exemplo, o sistema vestibular precisa lidar com movimentos da cabeça enquanto a visão está fixada em um ponto próximo. Esse conflito pode parecer pequeno, mas repetido diariamente cria microadaptações. O estresse também desempenha um papel que raramente é considerado. Em estado de alerta constante, o corpo mantém músculos levemente tensionados, ombros elevados, mandíbula contraída, respiração superficial. Essa tensão crônica altera a forma como o corpo responde a microdesequilíbrios. Em vez de ajustes suaves e elásticos, surgem respostas rígidas e abruptas. A ansiedade pode amplificar sensações corporais normais, fazendo pequenas variações parecerem ameaçadoras. E quanto mais atento você fica a essas sensações, mais o cérebro reforça a ideia de instabilidade, criando um ciclo sutil, porém poderoso. O sono insuficiente adiciona outra camada invisível ao problema. A privação de sono afeta tempo de reação, coordenação motora e processamento sensorial.
Mesmo uma leve redução na qualidade do descanso pode tornar os ajustes posturais menos eficientes no dia seguinte. Não é algo que você associe imediatamente ao equilíbrio, mas está acontecendo nos bastidores. O aspecto mais enganoso de tudo isso é que o corpo compensa de forma brilhante por muito tempo. Você pode passar anos sem qualquer evento marcante, sem quedas, sem vertigens intensas, apenas pequenas preferências. Sentar-se para calçar os sapatos, evitar ambientes muito escuros, escolher caminhos mais estáveis. Essas escolhas parecem triviais. No entanto, revelam que o sistema está buscando segurança adicional. Com o tempo, essa compensação começa a exigir mais energia. Locais movimentados podem se tornar mentalmente cansativos. Supermercados com iluminação forte e corredores longos podem gerar desconforto inexplicável. Andar em multidões pode provocar leve insegurança. Nada incapacitante, apenas desconfortável. Muitas pessoas descrevem isso como estar meio estranho, meio fora do eixo, sem conseguir definir exatamente o que mudou. Há também um impacto emocional que raramente é verbalizado. A confiança corporal diminui de forma discreta. Você pode evitar atividades físicas novas. Pode recusar convites que envolvam trilhas, esportes ou dança. Pode se sentir menos seguro em situações sociais que exigem movimento. Essa redução de exposição leva a menos estímulo para o sistema de equilíbrio, que por sua vez se adapta ainda mais à inatividade. É um ciclo silencioso de redução de desafio e aumento de cautela. É importante entender que isso não é fraqueza nem exagero. É biologia. O sistema de equilíbrio precisa de estímulo constante para se manter afiado. Ele foi projetado para lidar com movimento variado, rotação, aceleração, mudanças de terreno. Quando a vida se torna previsível ou limitada em variação motora, a eficiência diminui. E como essa diminuição é gradual, ela não dispara alarmes imediatos. O grande perigo não está na instabilidade leve de hoje, mas na soma de pequenas adaptações ao longo dos anos. Quando finalmente surge uma situação inesperada, um tropeço, um piso escorregadio, um empurrão leve, o sistema pode não responder com a mesma rapidez de antes. E a pessoa se surpreende. Mas eu sempre fui equilibrado. Na verdade, o equilíbrio vinha sendo sustentado por compensações cada vez mais exigentes. Perceber isso cedo muda completamente o cenário. Entender que equilíbrio é um processo ativo, dinâmico e treinável coloca você em uma posição de prevenção, não de reação. O que parece normal pode ser apenas adaptação silenciosa. O que parece idade pode ser falta de estímulo. O que parece ansiedade pode ter raízes sensoriais reais. E quando começamos a olhar com mais atenção para essas mudanças sutis, surge uma pergunta inevitável. Se o equilíbrio pode se alterar sem que percebamos, o que exatamente está acontecendo por trás dessas transformações silenciosas? É nesse ponto que precisamos aprofundar a investigação e entender as causas ocultas que iniciam esse processo muito antes de qualquer sintoma evidente aparecer. Quando começamos a observar o equilíbrio como um processo dinâmico e não como um estado fixo, torna-se inevitável perguntar o que, de fato, inicia essa mudança silenciosa. A resposta raramente é simples ou única. Na maioria dos casos, não existe um evento isolado que marca o início da instabilidade. O que existe é um conjunto de transformações graduais no corpo e no cérebro que, somadas, alteram a forma como percebemos e respondemos ao espaço ao nosso redor. Um dos fatores mais subestimados é o próprio envelhecimento biológico, que começa muito antes do que imaginamos. Não é preciso chegar à terceira idade para que o sistema vestibular comece a sofrer pequenas reduções na eficiência. A partir da terceira ou quarta década de vida, há uma diminuição progressiva de células sensoriais no ouvido interno. Essa perda não é dramática, nem repentina, mas é cumulativa. Ao mesmo tempo, ocorre redução gradual de massa muscular, especialmente nas fibras responsáveis por respostas rápidas de correção postural. Esse processo, conhecido como sarcopenia, pode começar discretamente já na vida adulta jovem, acelerando com o sedentarismo. A combinação de menor sensibilidade vestibular com menor potência muscular cria um cenário em que o corpo ainda funciona bem, mas com menos margem de erro. A propriocepção, aquela capacidade de perceber a posição do próprio corpo sem precisar olhar, também sofre impacto ao longo do tempo. Os receptores localizados nas articulações e nos pés tornam-se menos sensíveis quando não são estimulados com variedade de movimento. O uso constante de calçados rígidos, a predominância de superfícies planas,
Se a redução de atividades que desafiam o equilíbrio diminui a riqueza de informações enviadas ao cérebro. O resultado não é necessariamente uma sensação clara de perda, mas uma leve imprecisão que o sistema precisa compensar. Além do envelhecimento natural, existe um componente inflamatório que age de forma ainda mais silenciosa. A inflamação crônica de baixo grau, comum em estilos de vida modernos marcados por estresse, alimentação ultraprocessada e sono irregular, pode afetar a condução nervosa periférica. Pequenas alterações nos nervos responsáveis por transmitir informações dos pés e das articulações interferem na qualidade do sinal. Pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes, muitas vezes sem diagnóstico formal, podem apresentar redução sutil na sensibilidade plantar. Essa diminuição altera o mapa corporal interno, tornando os ajustes posturais ligeiramente menos precisos. Deficiências nutricionais também entram nesse cenário com frequência maior do que se imagina. A vitamina B12, essencial para a saúde neurológica, quando em níveis baixos, pode comprometer a integridade dos nervos periféricos. A vitamina D, associada não apenas à saúde óssea, mas também à função muscular e neurológica, influencia diretamente a estabilidade. O magnésio participa da contração e relaxamento muscular, afetando a qualidade das respostas motoras. Nenhuma dessas deficiências provoca necessariamente tonturas dramáticas no início, mas contribuem para um terreno biológico menos resiliente. A coluna cervical é outro elemento frequentemente negligenciado. A região do pescoço abriga receptores importantes que informam ao cérebro a posição da cabeça em relação ao corpo. Quando passamos horas com a cabeça projetada para frente, olhando telas, criamos tensão constante em músculos profundos e superficiais. Essa tensão altera a precisão das informações enviadas ao sistema nervoso central. Muitas pessoas que relatam sensação vaga de tontura ou instabilidade apresentam também rigidez cervical crônica. A relação entre pescoço e equilíbrio é íntima e complexa, e pequenas disfunções podem gerar sintomas difíceis de descrever, mas perceptíveis no cotidiano. Existem ainda distúrbios vestibulares leves que passam despercebidos ou são interpretados como episódios isolados. Uma breve vertigem ao deitar ou virar na cama pode ser atribuída ao cansaço. Uma sensação de desequilíbrio após uma infecção viral pode desaparecer em dias, levando à conclusão de que foi só uma virose. O que nem sempre se percebe é que o cérebro pode não ter realizado uma compensação completa após esses eventos. Mesmo que o sintoma agudo desapareça, podem permanecer ajustes incompletos, aumentando a dependência de estratégias secundárias, como maior uso da visão. A relação entre ansiedade e equilíbrio merece atenção especial. O sistema vestibular tem conexões diretas com áreas cerebrais desenvolvidas na percepção de ameaça. Quando alguém experimenta uma sensação inesperada de tontura, mesmo que breve, o cérebro pode registrar aquilo como sinal de perigo. A partir daí, surge hipervigilância corporal. Pequenas oscilações normais passam a ser monitoradas com intensidade excessiva. Esse estado aumenta a tensão muscular e altera o padrão respiratório, o que por sua vez pode gerar mais sensação de instabilidade. Forma-se um ciclo em que o medo não apenas acompanha o sintoma, mas o alimenta. Há quadros em que a tontura se torna persistente mesmo sem lesão estrutural evidente, resultado de um padrão de processamento alterado. O cérebro aprende a interpretar movimentos normais como potencialmente desestabilizadores. Ambientes visualmente complexos, como supermercados ou estações movimentadas, podem desencadear desconforto porque exigem integração sensorial sofisticada. O indivíduo passa a evitar esses locais, reduzindo ainda mais o estímulo necessário para recalibrar o sistema. Medicamentos também podem influenciar esse cenário. Certos antidepressivos, sedativos e antihipertensivos alteram pressão arterial, tempo de reação ou processamento central. Em pessoas que utilizam múltiplas medicações, especialmente com o avanço da idade, pequenas interferências podem se somar. Novamente, raramente um efeito abrupto. É uma soma de pequenas alterações que diminuem a reserva funcional do sistema. Talvez o fator mais universal seja a falta de desafio motor. O corpo foi projetado para lidar com irregularidade. Caminhar em terrenos variados, subir e descer, girar, inclinar-se, ajustar-se constantemente. A rotina moderna, porém, privilegia superfícies planas, trajetos previsíveis e movimentos restritos. Quando o sistema não é desafiado, ele se adapta ao mínimo necessário. A ausência de estímulo não mantém a função, ela reduz ao nível exigido. E quando surge uma demanda inesperada, a resposta pode ser insuficiente. É importante distinguir essas transformações graduais de situações que exigem avaliação médica imediata. Tontura súbita e intensa acompanhada de dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, dor de cabeça abrupta ou desmaio não devem ser ignorados.
Esses sinais fogem do padrão silencioso e indicam necessidade de investigação urgente. Contudo, na maioria dos casos discutidos aqui, estamos falando de mudanças sutis, progressivas e multifatoriais. Compreender essas causas ocultas muda a perspectiva. Em vez de interpretar a instabilidade como algo inexplicável ou inevitável, começamos a enxergar padrões. Pequenas perdas sensoriais, leve redução muscular, tensão cervical, estresse, sono irregular, alimentação inadequada, ausência de estímulo motor. Cada elemento contribui discretamente. Nenhum sozinho parece suficiente para justificar preocupação. Juntos, porém, constroem um cenário em que o equilíbrio deixa de ser automático e passa a exigir esforço. E se essas alterações são resultado de processos graduais, isso significa que também podem ser abordadas de forma gradual e estratégica. O corpo mantém uma capacidade notável de adaptação ao longo da vida. A mesma plasticidade que permitiu compensações silenciosas pode ser direcionada para recuperação e fortalecimento. Ao reconhecer as raízes do problema, abrimos espaço para uma pergunta mais construtiva. Se o equilíbrio pode se deteriorar lentamente, será que ele também pode ser reconstruído com a mesma consistência? É exatamente essa possibilidade que começa a transformar a preocupação em ação. Se o equilíbrio pode se deteriorar de maneira lenta e quase imperceptível, ele também pode ser reconstruído com a mesma lógica de progressão gradual. O ponto mais importante não é esperar um grande sintoma para agir, mas reconhecer que estabilidade é uma habilidade treinável. Assim como força e resistência, o equilíbrio responde ao estímulo adequado. Ele melhora quando é desafiado de forma consistente, inteligente e progressiva. O primeiro passo não exige equipamentos sofisticados nem exames complexos. Exige atenção. Ficar alguns segundos em um pé só, por exemplo, pode revelar muito mais do que parece. Se houver necessidade imediata de apoio ou oscilação excessiva, o corpo está informando que há espaço para melhora. Fechar os olhos durante esse teste adiciona um elemento crucial, pois remove a visão e obriga o sistema vestibular e a propriocepção a trabalharem com mais autonomia. Pequenas dificuldades nesses testes não significam doença, mas indicam que o sistema pode estar dependente demais da visão ou pouco estimulado. A partir dessa percepção, o caminho deixa de ser abstrato e passa a ser prático. Movimentos simples da cabeça, realizados de forma controlada, ajudam a reativar o sistema vestibular. Virar a cabeça lentamente para os lados enquanto mantém o olhar fixo em um ponto, por exemplo, treina a coordenação entre olhos e ouvido interno. Caminhar enquanto realiza rotações suaves de cabeça adiciona complexidade progressiva. O segredo está na regularidade. O cérebro precisa de repetição para recalibrar conexões. Fortalecer músculos estratégicos é outro pilar essencial. O equilíbrio não depende apenas de sensores eficientes, mas também de músculos capazes de responder rapidamente. Glúteos, core profundo e panturrilha são fundamentais nesse processo. Eles atuam como estabilizadores e corrigem microdesvios antes que se transformem em quedas. Exercícios funcionais, como agachamentos controlados, elevação de calcanhares e pranchas, estimulam essas regiões. Não se trata de hipertrofia estética, mas de capacidade de resposta. Músculos treinados reagem com mais precisão e menos rigidez. O treino proprioceptivo amplia ainda mais essa capacidade. Superfícies levemente instáveis, como almofadas firmes ou colchonetes dobrados, desafiam o corpo a ajustar constantemente a postura. Caminhar descalço em ambientes seguros aumenta o estímulo sensorial dos pés, enriquecendo as informações enviadas ao cérebro. Pequenas variações de terreno, quando feitas com segurança, reintroduzem o tipo de desafio para o qual o sistema foi originalmente projetado. A postura, especialmente a cervical, merece atenção contínua. Alongamentos suaves e fortalecimento dos músculos profundos do pescoço ajudam a restaurar a qualidade das informações posicionais enviadas ao cérebro. Ajustes ergonômicos simples, como elevar a altura da tela ao nível dos olhos e evitar longos períodos com a cabeça inclinada para frente, reduzem tensão acumulada. A mobilidade cervical não é apenas conforto, é parte integrante da orientação espacial. Controlar a ansiedade e regular a respiração também fazem diferença real. A respiração diafragmática profunda reduz a ativação excessiva do sistema nervoso simpático, diminuindo tensão muscular e hipervigilância. Quando o corpo sai do estado de alerta constante, os ajustes posturais tornam-se mais fluidos. Técnicas de atenção plena ajudam a interromper o ciclo em que pequenas sensações são interpretadas como ameaça. Ao reduzir o medo associado à instabilidade, o cérebro deixa de amplificar sinais neutros. A nutrição entra como suporte biológico silencioso, mas poderoso. Garantir ingestão adequada de vitaminas do complexo B, vitamina D e minerais como magnésio contribui para a saúde neurológica e muscular.
A hidratação influencia diretamente o volume sanguíneo e a função do ouvido interno. Pequenos hábitos diários, quando mantidos com consistência, fortalecem a base sobre a qual o equilíbrio se sustenta. O sono, frequentemente negligenciado, é parte essencial da recuperação. Durante o descanso profundo, o cérebro consolida aprendizado motor e reorganiza conexões neurais. Privação de sono compromete tempo de reação e coordenação. Estabelecer rotina consistente, reduzir exposição a telas antes de dormir e respeitar ciclos naturais de descanso melhora não apenas disposição, mas também estabilidade corporal. Em alguns casos, a orientação de profissionais especializados acelera o processo. A fisioterapia vestibular utiliza exercícios específicos para recalibrar o sistema de equilíbrio de forma direcionada. Otorrinolaringologistas e neurologistas podem investigar causas subjacentes quando necessário. Educadores físicos capacitados estruturam treinos progressivos e seguros. Procurar ajuda não significa fragilidade, significa estratégia. O mais transformador em todo esse processo é perceber que o equilíbrio não é um dom fixo, nem um privilégio exclusivo da juventude. Ele é resultado de estímulo, adaptação e prática. A plasticidade do cérebro permite melhorias significativas mesmo após períodos prolongados de compensação inadequada. Pequenas melhorias acumuladas ao longo de semanas produzem mudanças perceptíveis na confiança corporal. Com o tempo, atividades antes evitadas podem voltar a parecer naturais. Caminhar em locais movimentados deixa de ser mentalmente exaustivo. Movimentos tornam-se mais soltos, menos rígidos. A necessidade constante de apoio diminui. O corpo recupera algo que muitas vezes não sabíamos que estava enfraquecendo, a sensação de estabilidade automática. Mais do que prevenir quedas, fortalecer o equilíbrio restaura a autonomia. Ele influencia a forma como ocupamos espaço, como nos movemos socialmente, como participamos do mundo. A confiança no próprio corpo impacta decisões cotidianas, disposição para explorar e até mesmo autoestima. Sentir-se estável é sentir-se capaz. Talvez a maior lição seja entender que o processo de perda foi silencioso, mas o de reconstrução também pode ser. Não exige transformações radicais imediatas. Exige constância. Alguns minutos por dia de estímulo específico podem reativar circuitos adormecidos. Pequenas escolhas. Subir escadas em vez de usar elevador. Variar trajetos. Mover a cabeça com mais amplitude. Acumulam efeito ao longo do tempo. O equilíbrio não desaparece de uma vez e também não retorna de forma mágica. Ele responde ao que fazemos repetidamente. Se oferecemos previsibilidade excessiva, ele se adapta ao mínimo. Se oferecemos desafio progressivo, ele se expande. Essa é a natureza do corpo humano, adaptar-se ao que é exigido. Ao reconhecer os sinais sutis, compreender as causas ocultas e assumir a responsabilidade pelo estímulo necessário, você transforma uma possível fragilidade futura em oportunidade presente. O que antes parecia um declínio inevitável passa a ser um convite à ação consciente. E talvez o mais reconfortante seja perceber que estabilidade não é apenas ausência de queda, mas presença de confiança. Não é apenas firmeza física, mas segurança interna. Quando o corpo e o cérebro voltam a dialogar com precisão, o mundo deixa de parecer instável, e você redescobre algo essencial que sempre esteve ali, esperando para ser fortalecido novamente.